Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Bendizemos a Deus pelos irmãos que estão aqui dentro do nosso templo essa noite. Também bendizemos a Deus pelos nossos irmãos das nossas congregações, a congregação de Patrocínio, a Igreja Presbiteriana de Palma, os nossos irmãos de Miraí. E louvamos a Deus por você que acompanha de forma online os estudos das quintas-feiras, estudos que nós estamos trabalhando dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E o motivo disso é de que a igreja de Atos é a igreja chamada de igreja primitiva. Quando nós olhamos para a nossa igreja hoje, nós percebemos que há muitos problemas na igreja. Então nós precisamos voltar os olhos para a igreja primitiva para entender algumas coisas. Uma delas é que não existe igreja sem problema. Não existe igreja em que não haja alguma dificuldade. De maneira que você, meu irmão, que está participando desse culto, se você está procurando a igreja perfeita, eu lamento informar a você que a igreja de Jerusalém não serviria para você, a igreja de Antioquia da Síria também não serviria para você, e as igrejas que são apresentadas no livro de Atos, nenhuma delas haveria de agradar você, porque não existe igreja perfeita aqui. A igreja perfeita será a igreja triunfante, a igreja no céu, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso é bom nós estudarmos o livro de Atos, aprendermos como que os irmãos lidavam com os problemas. Se nós aprendermos com eles, talvez os problemas que nós enfrentamos hoje, nós poderemos passar por eles de uma forma mais suave, de uma forma mais tranquila. Nós vamos começar fazendo aqui a leitura de Atos capítulo 15, o versículo de número 36 até o de número 41, vão ser os versículos da nossa meditação nesta noite. Atos capítulo 15, os versículos 36 até o de número 41. Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 15, os versículos 36 a 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar. Nessa oração nós vamos também agradecer a Deus o livramento concedido ao nosso irmão Hernani. Eu praticamente tenho certeza que toda a cidade já sabe do acidente ocorrido hoje, um motorista que bateu na traseira de um ciclista, nosso irmão Hernani, um acidente terrível, se machucou gravemente, mas está em casa, já passou pelo hospital, uma cirurgia, já está em casa, vai levar um processo de recuperação. Então nós louvamos a Deus, foi livramento de Deus. Com certeza é o tipo de acidente que normalmente seria fatal. Então bendito seja Deus, poupou o nosso irmão presbítero Hernani e também trouxe para a família essa certeza do cuidado divino. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado pela tua boa mão na vida de nosso irmão presbítero Hernani, pela forma como o Senhor o guardou no terrível acidente no qual ele esteve envolvido no dia de hoje. Nós bendizemos a Ti pelo Teu cuidado para com o Teu servo, pedimos, ó Deus, a recuperação plena da saúde do nosso irmão, que o Senhor possa guardá-lo no tempo de recuperação, que ele possa ter bastante paciência e esperar em Ti.
bendizemos a Ti e nos alegramos com a família do nosso irmão e a família da fé, porque nós entendemos que foi grande o livramento que o Senhor concedeu ao seu servo. Por isso bendizemos a Ti. As nossas vidas estão nas Tuas mãos, tudo está no Teu controle e mal algum maior há de vir sobre nós, porque o Senhor nos protege e o Senhor nos guarda. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso refúgio. Bendito seja o nome do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, o estudo que vamos agora fazer. Ilumina nossa mente, nosso entendimento, nós que somos tão incompetentes para entender um livro comum. Quanto mais incompetentes nós somos para entendermos a palavra santa, o livro sagrado. Orienta-nos, ó Deus, esse estudo que vamos iniciar agora. É a nossa oração, a oração que fazemos no nome santo e precioso e maravilhoso, o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Atos capítulo 15, nós introduzimos esse texto já há algumas semanas, e esse texto ele oferece aqui um intervalo entre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e a segunda viagem missionária. E esse período, o capítulo 15, foi um período marcado pelas chamadas controvérsias, ou as disputas, os conflitos, as desavenças, as dificuldades. A primeira grande controvérsia, a primeira grande polêmica, nós já vimos aqui, ela aconteceu porque alguns judeus desautorizados, a igreja de Jerusalém não havia dado ordem a eles, saíram de Jerusalém e foram parar em Antioquia da Síria, a fim de ali atormentar os irmãos convertidos, gentios, tentando incutir na mente deles que eles poderiam ser salvos somente se eles observassem a lei de Moisés. E aquilo foi uma controvérsia, foi uma situação tão constrangedora, que fez com que Paulo e Barnabé, que eram doutores naquela igreja e mestres naquela igreja, com que eles tivessem que sair com uma comitiva para Jerusalém, para que em Jerusalém os apóstolos e os presbíteros pudessem então tratar daquela questão. Então aquela questão levou os apóstolos gentios ao capítulo 15, que foi aqui o primeiro concílio da história da igreja. Meus irmãos, terminou o conflito, deveria ser agora um tempo de paz, e durante um tempo foi, de fato, um tempo de paz. Nós olhando aqui as escrituras, no versículo 35 do capítulo 15, diz assim: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então termina um conflito e um tempo de paz se faz presente na vida da igreja. Mas por quanto tempo durou essa paz? Por pouco tempo. E novo conflito se instala na vida da igreja. Então nós podemos dizer que a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ela também pode ter o tema desavença ou desentendimentos entre os irmãos, ou o incorrigível ser humano. E nós ficamos perguntando, né, Vilma? Por que tem que ser assim? Muitas vezes as coisas estão caminhando bem na família, as coisas estão caminhando bem no trabalho, as coisas estão caminhando bem na igreja. Depois de um período de instabilidade, não vamos falar guerra, não. Guerra é muito pesado, né, irmão? Você vai falar igreja, né? Guerra na família, guerra no trabalho, guerra é uma palavra muito pesada. Um período de instabilidade. As famílias passam por isso. Na profissão nós passamos por isso. Até na igreja acontecem instabilidades, mas depois de um período de estabilidade vem a paz, aí de repente o infeliz levanta e azeda tudo de novo. Aí a paz que a família conseguiu, acaba.
A paz no trabalho, acaba. A paz na igreja, acaba. Então, o ser humano complicado. É por isso que o nosso tema é o incorrigível ser humano. Os preparativos aqui para a segunda viagem missionária, a igreja estava prosperando, as coisas iam muito bem. Aquela igreja de Antioquia da Síria era uma igreja missionária. A missão deles era pregar o evangelho aos gentios, aos povos não judeus, aos povos fora do domínio de Israel, e estavam agora envolvidos nesta segunda viagem, se preparando para ela. E Paulo e Barnabé, os mestres da igreja, aqueles que passaram o ano inteiro ensinando para os irmãos, aqueles que ajudaram a resolver o conflito acerca da salvação ser somente pela graça de Deus, pela fé em Jesus, aqueles irmãos robustos da fé, de repente se veem envolvidos em um problema com um jovem chamado João Marcos. Então, o primeiro problema que antecede aqui o capítulo 16, ou boa parte do capítulo 15, foi um problema que envolveu toda a igreja. Mas agora o problema que nós temos e vamos tratar essa noite, ele envolve dois irmãos, não é a igreja toda. Dois irmãos que trabalhavam ombro a ombro, dois irmãos que estavam envolvidos na causa do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, antes de nós entrarmos nas viagens de Paulo, de nós conhecermos as cidades, os lugares por onde Paulo, e agora Silas, a primeira viagem era Paulo e Barnabé, agora é Paulo e Silas. Então, antes de nós conhecermos o caminho por onde Paulo e Silas andaram, nós temos algumas lições preciosas, porque antes de que eles iniciassem essa viagem, algumas dificuldades se apresentaram para a igreja de Antioquia. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite é que desavenças ou desentendimentos podem acontecer entre os irmãos, Diácono Rui? Desentendimentos podem acontecer entre os irmãos. Olha o versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Que coisa bonita, que projeto bonito, por onde eles haviam passado pregando a palavra, onde igrejas foram estabelecidas. Agora era o momento de fazer uma nova empreitada, mas passar por aquelas cidades, para ver como a igreja estava progredindo naqueles lugares. Então surge a primeira questão: desavenças na igreja, elas são resultado de irmãos que não têm compromisso com Deus? Desentendimentos na igreja, eles são resultados de irmãos que não têm compromisso com Deus? Não necessariamente, porque uma desavença, dona Maria Helena, entre irmãos, não quer dizer que um dos dois, se for entre duas pessoas, como foi o nosso texto aqui, entre Paulo e Barnabé, não quer dizer que um dos dois, ou que os dois, sejam pessoas descomprometidas com Deus. Aconteceu um desentendimento na igreja, mas fulano não tem compromisso com Deus, é por isso que essas coisas estão acontecendo na igreja. Será, irmãos, necessariamente que os desentendimentos são causados pelas pessoas que não têm compromisso com Deus? Uma desavença entre irmãos não quer dizer isso. Na verdade, quando nós olhamos para o texto aqui, eu sei muito bem, Vilma, que quem não tem compromisso com Deus é problema mesmo. Quem não tem vida com Deus, quem não tem compromisso com Deus, quem não tem compromisso com a igreja, é gente que vai arrumar confusão mesmo, eu sei disso. Mas, quando nós olhamos para o texto aqui, Paulo e Barnabé, eles estavam totalmente envolvidos com o reino de Deus. E meus irmãos, eles estavam muito mais envolvidos com o reino de Deus do que nós. E quando eu falo nós aqui, eu vou até colocar um grupo mais específico. Nós, a liderança,
os pregadores, pastores, missionários, evangelistas, todos aqueles que estão envolvidos com a pregação. Então nós, liderança das igrejas, nós podemos perceber que Paulo e Barnabé, eles estavam envolvidos com o reino de Deus. Logo, desentendimentos da igreja nem sempre é resultado de gente que não tem compromisso com Deus, porque Paulo e Barnabé, eles tinham grande compromisso com Deus. Os que são chamados para pregar a palavra de Deus não se escondem nunca, irmãos. Eu passei para a igreja, e você que participa de forma online, se desejar adquirir, entre em contato comigo depois. Toda quarta-feira pela manhã, um livro para que os irmãos possam durante uma semana fazer a leitura. Alguns vão conseguir, outros não. Aí continua lendo o livro o mês inteiro, não tem problema nenhum. Toda semana vai ter um livrinho. E eu passei a Heróica Ousadia de Martinho Lutero, um livro da editora Fiel, de Steven Lawson, que conta um pouco da história de Lutero. E nos conta que no período da peste negra, todos fugiram. Mas o pregador pode fugir da sua responsabilidade de pregar a palavra? E Lutero era um pregador por excelência. Lutero pregou mais de 7.000 sermões durante toda a sua vida. Lutero pregava pelo menos 4 sermões durante a semana. Era comum pregar 2 sermões aos domingos. Então, meus irmãos, Lutero não fugiu. Lutero abriu a casa dele e transformou a casa em hospital para receber aqueles que estavam infectados pela peste negra. Ele quase perdeu um dos seus filhos. Mas, irmãos, nós aprendemos aqui que os que são chamados para a pregação da palavra, os que são chamados para o trabalho de evangelização, os que são chamados para missões, os que são chamados para conduzir a igreja de Cristo, não se escondem nunca, se expõem por causa do evangelho. Ou seja, em tempos de pandemia, que mais pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, uma coisa que nós pregadores não podemos fazer é nos omitir. Então nós pregadores estamos aqui no templo pregando a palavra e precisamos estar fora do templo também. Se somos requisitados para um hospital, nós temos que estar lá. Se somos requisitados para uma casa, nós temos que estar lá também. E nós precisamos crer que Deus tem cuidado de nós. Cuidado, máscara, higienização, oração, fé e trabalho. São esses elementos que precisam estar presentes na vida de um servo de Deus chamado para a pregação da palavra, assim como estavam presentes na vida de Paulo e Barnabé. A igreja ficaria lá protegida, mas eles não. Eles iam para o campo de trabalho, para o campo de batalha, na verdade, porque ali eles estavam sujeitos a apedrejamento, ali eles estavam sujeitos a conspiração de morte. Paulo, inclusive, chegou a ser deixado como morto num dos apedrejamentos pelos quais ele sofreu. Então, quando nós olhamos o texto aqui, Vilma, nós estamos diante de 2 homens que eles sabiam da sua responsabilidade. E eles tinham que atender o chamado, porque era o chamado de Deus para a vida deles. Então, meus irmãos, isso nos faz pensar em muitas coisas. Uma delas é: o que nós nos propomos a fazer nesses tempos de pandemia? Alguns precisam sair mesmo. Todos nós que somos chamados à pregação do Evangelho, esse negócio de fique em casa é para a maioria que pode. Nós não podemos usar esse luxo, não. Lutero abriu a casa dele em plena peste negra para servir de hospital. Então, os que são chamados à pregação do Evangelho precisam sair e pregar o Evangelho. Mas você que pode se resguardar um pouco mais, o que você tem feito em prol do Evangelho? Porque o que Paulo e Barnabé haviam passado na primeira viagem missionária era para eles terem falado com a igreja assim: irmãos, nós fizemos a nossa parte, foi pesado. Nós fugimos de uma cidade para outra, sofremos perseguição, Paulo foi apedrejado, o corpo dele está todo marcado. Agora vamos orar para o Espírito Santo levantar outros 2, e nós vamos ficar aqui agora, segurando, orando, intercedendo. Então Paulo e Barnabé, logo nesse primeiro versículo, eles nos provocam. Se nós não recebemos o chamado para sairmos como eles receberam, mas nós pregadores recebemos,
mas os demais irmãos não receberam na mesma proporção. Mas todos podem fazer alguma coisa. Nós podemos pregar o Evangelho através das redes sociais, nós podemos usar aí os aplicativos que nós temos e fazer um bate-papo com as nossas famílias. Algumas famílias da nossa igreja, eu tenho recebido informação, que no dia de sábado reúnem pai, mãe, irmãos, alguns não evangélicos, no dia de sábado para um momento de oração, para um momento de leitura da Bíblia. Então, desavenças na igreja, elas não são necessariamente resultado de gente descomprometida com Deus, não, porque Paulo e Barnabé tinham muito mais compromisso com Deus do que a maioria de todos nós, e eles nos desafiam, a mesmo em tempos de pandemia, a descobrirmos uma forma de continuar a pregar o Evangelho, ainda que não possa sair de casa, ou que possa vir à igreja de forma limitada. Hoje, quinta-feira, terça-feira, nós podemos ter grupos menores na igreja, então há uma certa tranquilidade para poder estar presente aqui. Mas o que eu posso fazer além disso? Então, todos os recursos que Deus nos concede, nós precisamos aproveitar nesses tempos. O versículo 37, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Meus irmãos, minhas irmãs, não tem como nós estudarmos esse versículo se nós não considerarmos os dois personagens centrais do versículo. Aqui fala de Barnabé e de João Marcos. Deixa eu começar com o personagem de João Marcos, né? A primeira consideração aqui, os irmãos, as irmãs ainda estão lembrados quem era João Marcos? Porque nós estudamos nos capítulos anteriores acerca de João Marcos. Mas vamos aqui avivar a memória, olhando a Bíblia rapidamente, apenas olhando, não vou ler os textos, Atos capítulo 12, versículo 12, só olhando rapidamente aí, você vai perceber nesse versículo, que a casa que os cristãos estavam reunidos, quando daquela perseguição terrível que Herodes fez, e até Tiago foi passado ao fio da espada, a casa que os irmãos estavam reunidos, orando pela libertação de Pedro, era a casa de Maria. Que Maria que era essa? A mãe de João Marcos. Então João Marcos, ele era alguém cujo lar era um lar aberto para oração. O capítulo 12 ainda, o versículo 25, olha o versículo 25 aí, dá uma olhadinha nele. Quando Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, vocês estão lembrados que eles foram a Jerusalém para levar mantimento, porque as igrejas estavam passando por um período de fome. Então os irmãos de Antioquia, mediante a profecia de Ágabo, eles levaram mantimento para socorrer aos irmãos em Jerusalém. Quando voltaram de lá, trouxeram consigo João Marcos. Então João Marcos, na casa dele, os irmãos orando e vendo todo aquele agir de Deus, ele se sentiu motivado a seguir Paulo e Barnabé para Antioquia da Síria. Olha o capítulo 13 de Atos, o versículo de número 13. Atos 13, 13. Aqui nós temos que eles saíram para o trabalho missionário, e aconteceu justamente de João Marcos desertar. Ele deixou a equipe e voltou para casa, voltou para Jerusalém. Se você abrir a sua Bíblia em casa, pode abrir em Colossenses capítulo 4, versículo 10, você vai descobrir que João Marcos era parente de Barnabé, ele era primo de Barnabé. Então Barnabé e João Marcos, eles eram parentes. Então a primeira consideração aqui, ela tem a ver com esses elementos da vida de João Marcos. Um moço num lar cristão, um moço numa casa que estava aberta para oração, um moço que se sentiu motivado a seguir Barnabé e Paulo, mas um moço que teve medo, que se acovardou e que deixou os missionários e voltou para Jerusalém, para o conforto da sua própria família. A segunda consideração é nós trabalharmos um pouco mais detalhadamente esse desvio de João Marcos, né? O capítulo 13, aí, o versículo 13, vamos ler agora esse versículo para ficar um pouquinho mais claro para a gente. Atos 13, 13, e navegando de Pafos,
Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então aqui residia o problema da história de hoje. João iniciou com eles a missão e desistiu no meio do caminho. Por que ele desistiu, Vilma? Por que ele desistiu, Eliane? Por que ele desistiu, seu Rui? Não sabemos, a Bíblia não fala. Talvez ele não concordava de ver que o primo dele, que era o cabeça, começou a ficar em segundo plano. A liderança de Paulo começou a destacar e sobressaiu a de Barnabé. Talvez, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas não é pecado a gente pensar, não é mesmo? Nós podemos pensar o que pode ter acontecido. Nós podemos pensar também que ele estava com medo, porque a região que eles iam atravessar era uma região conhecida pelos salteadores. Quem passava por ali estava sujeito à violência, ser assaltado e ser maltratado ou até mesmo morto. E ele pode ter sentido medo e não quis seguir avante. Ou a terceira possibilidade é que ele era ainda muito inexperiente. E eu, meus queridos irmãos e irmãs, eu tenho considerado essa terceira possibilidade, como a principal. É claro que nós não vamos excluir as outras. Talvez ele tenha sentido uma pontada de ciúmes, talvez ele tenha ficado com um pouco de medo, mas tudo isso foi resultado de quê? Da falta de experiência. Irmãos, experiência é fundamental. O trabalho de Deus não é para gente amadora, não. O ministério não é para quem quer aprender, não. Eu vou para o ministério para poder aprender a ser pastor. Seminário não ensina a ser pastor, não. Para o seminário vai quem já é pastor. Vai para se preparar melhor para o pastorado. Então, meus irmãos, ministério não é para quem quer aprender. Ministério é para quem já está trabalhando. Ministério é para quem já faz a diferença. Ele era um moço totalmente inexperiente. E ele só trouxe problemas naquela missão. Quer servir bem a Deus? Quer servir bem o reino de Deus? Se prepare. Quer servir bem a Deus sem causar problemas? Se prepare. Busque a Deus. Leia a Bíblia. Ore mais. Entenda o dom que Deus concedeu a você. Entenda que o dom que Deus te deu não é seu. Deus concedeu para você trabalhar. E se você não trabalhar com esse dom, você está envergonhando o nome do Senhor. Você está demonstrando profundo desprezo para com o chamado de Deus para com a sua vida. Então você, meu irmão, minha irmã, que tem um dom e que resolveu esconder o seu dom por causa de uma desavença na igreja, você está em pecado. Porque Cristo subiu aos céus e deu dons aos homens. E Ele não tem o dom para você cavar um buraco no chão e guardar lá o dom, para no dia que acabar a desavença, você vai lá mexer naquele buraco e pegar aquele dom ali, todo sujo de poeira, para usar para Deus. Então não é dessa maneira que Deus os tem chamado. Então João Marcos, ele era inexperiente. Ele não estava pronto para aquele trabalho. E por causa disso, ele deu todos aqueles problemas. É uma lição para nós. Quer fazer o trabalho de Deus, você tem que se preparar. O missionário, quando vai para o campo, ele se prepara. Ele aprende a falar a língua daquele campo, ele aprende os costumes, ele aprende a comer a comida daquele lugar. Um país igual ao nosso, o Brasil, país gigante igual ao nosso, nós mineiros temos um tipo de comida específica. No norte é outro tipo, no nordeste é outro tipo, no centro-oeste é outro tipo, no sul é outro tipo. Eu não como qualquer coisa. Então Deus não te chamou para a obra dele. Porque aqueles que Deus chama têm que se preparar para a sua obra, tem que estar pronto para o trabalho. Já pensou? Alguém vai para o campo de trabalho e chega no campo de trabalho, tem que voltar para casa, porque ficou fraco, porque não come a comida do lugar, só come a comidinha de casa, aí ficou fraco, não parou de alimentar, perdeu as forças, tem que voltar para casa. Então, para fazer o trabalho de Deus, tem que estar preparado. A obra de Deus não é para amador. A obra de Deus é para aquele que se prepara para ela. O segundo personagem do versículo, e eu estou apenas em 2 versículos ainda, tá, gente? É Barnabé. E o que nós temos aqui, gente? Olha que coisa.
Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. O que nós temos aqui, gente, é um coraçãozão, tá, Maria Helena? É um coração pastoral, um coração que ama, um coração que se preocupa, que se envolve, que se interessa, que acredita. Como que nós precisamos de homens assim na igreja? Como nós precisamos de mulheres assim na igreja? Meus irmãos, a igreja, assim como a família, assim como a vida profissional, tem gente truncada, tem gente de difícil relacionamento, porque tem todo tipo de gente na igreja. Nós somos gente assim, gente ruim de mexer, gente difícil, gente pecadora. Nós somos pecadores, nós somos difíceis. Muitos têm relacionamento na igreja igual na família, igual no trabalho, grupinho. É igual a igreja de Corinto. Eu sou de Paulo. Ah, não, eu sou de Apolo. Ah, não, eu sou de Cefas. Ah, não, nós somos de Cristo. Cada um tem o seu grupinho à parte. Essa pandemia foi uma bênção, porque os grupos estão presentes em todas as igrejas. E uma das coisas mais tristes em qualquer igreja, e meu irmão, minha irmã, não fica triste comigo, fica triste com Deus. A coisa mais triste é quando encerra o culto das nossas igrejas e o visitante vai embora sem receber abraço de ninguém, porque os grupinhos estão na igreja batendo papo, se abraçando, conversando com o outro, e o visitante cumprimenta o pregador, liturgiza e vai embora para casa, porque não tem ninguém para conversar. A coisa mais triste é quando o visitante está no salão da igreja, perdido, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ninguém se aproxima dele, porque os grupinhos estão fechadinhos, já estão tratadinhos, resolvidos. Que pandemia abençoada. Termina o culto, cada um para a sua casa, acabou o grupinho na igreja. Nós temos que ser um grupo só. Nós somos a família da fé. Meus irmãos, homens como Barnabé são necessários. Homens e mulheres como Barnabé são necessários e nunca vão ser compreendidos em nossas igrejas. Porque no dia que a Vilma falar assim, eu vou ser como Barnabé, a Vilma vai ser tratada da seguinte maneira: a Vilma protege fulano e protege Beltrano. No dia que o senhor Rui falar assim, o diácono Rui falar assim, eu vou ser um homem como Barnabé, ah, rapaz, vai ter problema. Você está vendo? O Rui protege Ciclano e protege Beltrano. Porque aqueles que são como Barnabé são homens e mulheres que olham para os desprezados, que olham para aqueles que foram jogados fora. E meus irmãos, é triste, nós somos terríveis, pecadores, nós somos maus. Nós jogamos gente fora na família. Tem familiar que não tem carinho de ninguém, é verdade, tem umas ovelhas negras em família que é um problema mesmo, né? Mas é da família, é sangue. Tem gente que foi jogada fora e ninguém quer conversar. Fazem quando a família, a pessoa fica isolada, e você fica sem graça e lá aproxima, tenta puxar um papo, porque a pessoa está abandonada. No trabalho tem um colega de serviço que ninguém aproxima dele. E na igreja acontece a mesma coisa. Nós somos mestres em jogar no latão de lixo as pessoas que não agradam a gente. É bom enquanto nos agrada. Depois que desagradou, joga fora. Esquece, não existe mais. Então Barnabé, um homem Barnabé, uma mulher Barnabé, é alguém que olha para os desprezados e faz alguma coisa. E eu provo isso, porque a Bíblia diz isso. Abre a escritura no capítulo 4 de Atos. Capítulo 4 de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, os versículos 36 e 37. Presta atenção. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Primeira coisa que nós podemos encontrar em Barnabé, esse primeiro texto que nos apresenta esse personagem: um homem de espírito generoso, um homem que não era mesquinho, um homem que era encorajador. Filho da exortação significa aquele que traz encorajamento. Ele encorajou a igreja com a sua atitude. Ele mostrou para a igreja o seguinte: nós somos agora um povo, e tem gente no nosso meio que está passando mais aperto que outros. Então quem tem, vende e vamos ajudar aqueles que estão precisando de alguma coisa. Ele foi o encorajador. Ele desafiou os irmãos a viverem um novo estilo de vida, a viverem de fato como família de Deus.
Um outro texto é o capítulo 9, Atos, capítulo 9, os versículos 26 e 27. Presta atenção. Atos 9, 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, quem chegou em Jerusalém? Saulo. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara ousadamente em nome de Jesus. Meus irmãos, Saulo ou Paulo, todos o temiam, e não era para menos. Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo conseguiu autorização para levar homens e mulheres e crianças presos. Todos aqueles que professassem ser do caminho, todos aqueles que professassem ser de Jesus, Paulo estava pronto para perseguir e para matar, e muitos foram mortos. As pessoas tinham medo de Paulo. Paulo agora é convertido, Paulo está em Jerusalém, Paulo precisa encontrar-se com os apóstolos. Paulo foi chamado para ser apóstolo, mas ele precisa aprender o que é isso, e só tem uma forma de aprender, com aqueles que eram. Mas ninguém queria se aproximar dele. Aí olha que coisa linda, o versículo 36, 27 nos fala: mas Barnabé, pegando Paulo, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor do caminho, e este lhe falara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé acreditou que a conversão de Paulo era verdadeira. Ele pegou Paulo pela mão, levou para os apóstolos e disse: esse moço converteu, escuta a história dele, ele teve um encontro com Jesus também. Então, não fosse o coração grande de Barnabé, nós não estaríamos estudando essa história hoje, porque Paulo não teria sido recebido no seio da igreja, nós não teríamos as cartas paulinas que tanta edificação trazem à igreja do Senhor nos dias de hoje, nos tempos do passado, e vai continuar a trazer até a volta de Jesus. Então, meus irmãos, Paulo não seria conhecido, Paulo foi desprezado, Paulo foi jogado fora, Paulo era alguém a ser temido, as pessoas deveriam fugir de Paulo, mas Barnabé resolveu que não. Então, diante desses textos, especialmente esse que trata de Paulo, não é mais razoável entender por que Barnabé se importava com João Marcos? Então, antes de você tomar o partido de Paulo, você, mas eu também sou igual Paulo, camarada comigo, ele anda na linha, então pula fora. Começou a obra de Deus, parou, me atrapalhou no serviço, eu não quero mais não. Antes de você tomar o partido de Paulo, olha por que Barnabé fez isso. Porque era o mesmo que ele havia feito com Paulo. Paulo não era parente dele, não. João Marcos era primo. Não é por causa disso. Paulo não era parente. O coração de Barnabé era um coração generoso. É por isso que ele se importava com João Marcos, porque ele viu que Paulo era alguém que não daria em nada, mas agora ele era muito útil para o reino de Deus. João Marcos também poderia acontecer o mesmo. O Deus que fez o milagre na vida de Paulo, ele poderia também fazer o milagre na vida de João Marcos. Olhemos o versículo 38, irmãos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, meus irmãos, nós temos aqui Paulo e Barnabé, que tinham batalhado, que concordavam acerca da sã doutrina, que defenderam os princípios centrais da fé cristã, agora discordam sobre uma questão prática do ministério. O problema aqui não é doutrina, a questão é levar João Marcos ou não levar João Marcos na segunda viagem missionária. E eu digo, meus irmãos e irmãs, falei algumas semanas atrás, que os problemas que conduziram ao primeiro concílio, de longe se referem aos problemas de hoje. Os problemas da igreja hoje são infantilidade.
A maioria dos problemas da igreja hoje são infantilidades, são crianças que não cresceram, que não amadureceram ainda. Gente velha que deveria já ser madura na fé e ainda é bebê em relação às coisas de Deus. Os problemas de hoje, longe, não tem nada a ver com questões doutrinárias. Os nossos maiores problemas são de ordem prática. E Paulo e Barnabé, aqueles dois gigantes, aqueles dois homens extraordinários, o problema que eles estão enfrentando não é de ordem doutrinária. Meus irmãos, o nosso problema chama-se convivência. Como conviver com meu irmão? Como aceitar a espiritualidade do outro? É muito comum nas nossas igrejas as pessoas falarem assim: está faltando muita espiritualidade na igreja. Gente, me dá até nervoso um trem desse. Ah, pastor, só está errado, está faltando mesmo. E o que você está fazendo então para poder corrigir o problema? Você que é espiritual, o que é que você está fazendo? O que nós mais ouvimos nas nossas igrejas é isso: falta muita espiritualidade, a igreja é pouco espiritual, está muito oba-oba na igreja. Mas o que você é espiritual? O que você é crente, santo, santa de Deus? O que você está fazendo para o bem da igreja? Porque, meus irmãos, nós olhamos essa questão da espiritualidade, não deveriam os mais espirituais socorrerem os menos espirituais? Se a Maria Helena percebeu que está faltando espiritualidade na igreja, é porque ela é mais espiritual. Porque quem não é espiritual não percebe nada. Concorda comigo, Vilma? Quem não é espiritual não está percebendo nada. Está tudo bem, está tudo na bênção, amém, aleluia, né? Mas quem é espiritual está vendo. Então, se a Vilma está vendo que o pastor César não é espiritual, é porque ela é mais espiritual. Ela vai ter que chegar para mim: pastor, o senhor não é espiritual não, pastor. Vamos sentar, eu quero conversar com o senhor está lendo pouco a Bíblia, você tem que orar mais, pastor. Tem que consagrar a sua vida a Deus. Quem é espiritual tem que se oferecer para socorrer o que não é espiritual. Mas é triste. O que nós vemos em nossas igrejas são pessoas que falam que falta espiritualidade, mas elas mesmas são fariseus, não estão dispostas a fazer coisa alguma para melhorar a situação da igreja. Paulo não concordou com o levar João Marcos, e a questão era tão somente porque ele achava uma incoerência. Nós vamos sair para fortalecer os irmãos na fé. Vamos levar João Marcos com a gente? O camarada enfraqueceu na fé logo no início. Esse camarada vai ser um mau exemplo. Só, irmão, vocês têm que ficar firme na fé. Alguém fala: mas aquele ali, havia pulado fora do barco e voltou para Chipre e depois voltou para Jerusalém. Então, para Paulo era incoerente levar João Marcos com eles naquela viagem. Ele era um desertor, ia passar a impressão para os irmãos o seguinte: se em algum momento você tiver medo, volta para casa. Se em algum momento você tiver saudade da mamãe, volta para casa. Se em algum momento você tiver assustado com medo dos perigos da viagem, volta para casa. Se você tiver ciúme de alguma coisa, volta para casa. Então Paulo estava radical. Para Paulo, um desertor no meio deles ia passar uma impressão muito ruim. Aqui na parte B, né? João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O texto que nós lemos de Atos 13:13, a parte final. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Meus irmãos, essa história nos mostra que mesmo entre aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, mesmo entre aqueles que comungam a mesma fé, podem ter posições e opiniões diferentes em determinada situação. Por que as desavenças acontecem? Porque a Vilma é pecadora, porque o Rui é pecador, porque eu sou pecador, porque você, meu irmão que está participando desse culto, você é pecador. É por isso que acontecem as desavenças. Somos pecadores lutando muitas vezes para impor a nossa vontade sobre a vontade do outro, e pior ainda, sobre a vontade de Deus. Então, meus irmãos, quando estivermos numa situação que caminha para a desavença, o que nós devemos fazer é o seguinte: perguntar: será porventura que eu não estou tentando impor a minha vontade, não?
Então, para as desavenças na igreja presbiteriana de Muriaé, na igreja batista, na igreja metodista, na igreja Assembleia de Deus, na igreja do Evangelho Quadrangular, na igreja de Cristo, na face da terra, as desavenças entre os irmãos, elas devem, primeiramente, cada um confrontar a si mesmo. Será porventura que essa desavença não é porque eu estou querendo impor a minha vontade sobre a Vilma, não? De repente ela está certa, eu estou tentando impor sobre ela uma coisa e de repente é ela quem está com a razão. Então, meus irmãos, a primeira lição que esses versículos iniciais de 36 a 38 nos ensinam é que desavença, desentendimento pode acontecer entre os irmãos. Eu cansei, eu não vou mais na igreja não. Eu frequentava igreja, agora eu frequento igreja em casa. Que em casa eu não brigo com ninguém. Eu fico sozinho em casa, não brigo com ninguém. Que na igreja tem muita briga, tem muita confusão, muita desavença. Acorda! A Bíblia fala, desavenças é possível entre irmãos na fé. Paulo e Barnabé. Eu vou arriscar aqui, muito melhor que todos nós juntos. A integridade daqueles homens, o perfil daqueles homens, a coragem, a determinação daqueles homens, a ousadia deles ultrapassa qualquer um de nós, com certeza. E aqueles santos homens de Deus desentenderam com o outro. Então, Maria Helena, se eu e você desentender, minha filha, vão sentar nós dois e conversar e resolver o problema. Ao invés de a gente brigar um com o outro, Maria Helena, não vou na igreja por sua causa. Também não vou por sua causa, pastor. Não, irmãos? Segunda lição. Desavenças acontecem entre irmãos. Desavenças podem separar os irmãos. A primeira lição, né, Alexandra? Desavenças acontecem entre irmãos. A segunda lição, desavenças podem separar os irmãos. Eu não quero separar de você não. Você quer separar de mim? Você quer separar do seu irmão, da sua irmã? Olha a Bíblia, o que diz a Escritura Sagrada, versículo 39. Houve entre eles, nós estamos aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 39. Houve entre eles tal desavença, que viera a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Meus irmãos, a palavra aqui na língua grega, que foi traduzida por desavença, ela tem alguns significados um pouco mais claros para nós. Uma desavença, assim, eu e a Vilma tivemos uma desavença. A palavra é bonita, né? Tivemos uma desavença, né? Tudo bem, foi só uma desavença que nós tivemos. Na verdade, essa palavra, na língua grega, a ideia é irritação, provocação, contenda. Houve uma discussão que Lucas não relata para nós nem os detalhes, e é melhor nem saber o que foi dito. Maria Helena está rindo, é verdade, porque senão você vai assim, meu Deus, Paulo falou isso, Barnabé, né, Sr. Rui? Barnabé, não, que isso, Barnabé. Lucas nem conta para nós os detalhes. Ele fala que houve tal desavença, tal irritação, tal provocação, tal contenda. Já dá para imaginar um sujeito como Barnabé, filho da consolação, manso, o camarada que aproxima as pessoas. Gente, calma, gente. Paulo perseguiu, Paulo matou, é verdade. Mas agora não, ele é outro homem, gente. Escuta a história dele. Paulo, calma, Paulo. João Marcos pisou na bola, mas agora... Dá para imaginar o Barnabé nervoso? O Barnabé ficou nervoso por causa aqui do João Marcos, né? O filho da exortação. Eles se irritaram, eles se provocaram, eles brigaram um com o outro. Provavelmente eles se magoaram. Porque uma discussão forte, alguém sai magoado. Uma discussão forte, alguém sai ofendido. Uma discussão, quando as pessoas resolvem separar uma da outra, é uma discussão que deixa uma marca muito forte. Aquela equipe foi destruída por causa do orgulho de Paulo e por causa do orgulho de Barnabé.
Paulo não cedeu, Barnabé não cedeu, ficaram firmes, ficaram irredutíveis naquela situação. E nós podemos perguntar aqui, principalmente em relação a Paulo, não faltou um pouco de coerência, Eliane, em relação a Paulo, não? Tudo que Paulo passou, tudo que Barnabé fez para que Paulo fosse aceito pelos apóstolos, não faltou um pouco de coerência com Paulo? Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, que participa desse culto conosco, de repente está faltando coerência na sua vida, de repente falta coerência na minha vida, porque a Bíblia fala que uma ofensa muito grande nós cometemos contra Deus, a ofensa do pecado, e que nós merecíamos o salário do pecado, que é a morte, mas que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu e você fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Deus por causa do Senhor Jesus. Então nós que fomos resgatados, será que nós não podemos ser um pouquinho mais tolerantes, não? Vão brigar menos? Vão discutir menos? Vamos irritar menos o outro? Vamos provocar menos o outro? Ainda mais na igreja, né, irmãos? Porque o contexto aqui é contexto de igreja, não é de família nem é de trabalho. É uma briga que teve entre irmãos da igreja. Então vamos procurar ter um comportamento diferente. Cristo estendeu a mão para mim e para você. Vamos deixar de ser assim turrão, de ser duro, de ser inflexível. De repente estamos sendo inflexíveis demais com algumas pessoas. E como é triste ver irmãos em Cristo separados, porque o orgulho falou mais alto que o amor. Então essa lição muito importante para a gente aqui, de que a primeira lição, contendas, desavenças ou desentendimentos é possível entre irmãos. A segunda lição, que desavenças ou desentendimentos podem separar irmãos. Aí eu apelo para as escrituras de Hebreus capítulo 12, versículo 15, porque quando há uma desavença como a que aconteceu entre Paulo e Barnabé, fica mágoa, fica ressentimento, ficam ofensas, né? Então Hebreus capítulo 12, versículo 15, vamos abrir as nossas Bíblias. Hebreus 12, versículo 14 em diante. Qual a relação que eu preciso ter com você e você precisa ter comigo, e nós precisamos ter uns com os outros? Os versículos 14 a 15, presta atenção. Segui a paz com todos. Vamos viver em paz, gente? Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você ou se eu não quiser viver em paz, você não vai ver a Deus, não. Se eu não quiser viver em paz na igreja, eu não vou ver a Deus, não. Atentando, presta atenção, versículo 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Irmãos, raiz de amargura é quando acontece a desavença, acontece o desentendimento, você fala assim, eu perdoei, mas quando acontece o probleminha, vem aquela, eu não confio no fulano é assim mesmo, né? Já fez isso comigo uma vez. Então essa raiz de amargura, ela contamina outros. E nós precisamos orar, porque se houver raiz de amargura na igreja, se eu tiver raiz de amargura, eu vou contaminar a Maria Helena. Se eu tiver com raiz de amargura em relação a Vilma, eu vou contaminar a Maria Helena, que eu vou pegar e eu vou elogiar a Vilma com a Maria Helena. Sou Maria Helena, a Vilma é maravilhosa, você nem sabe, né? Mas ao contrário, né? Se eu estiver com a raiz de amargura, eu não vou elogiar, né? Eu vou maltratar a Vilma aos ouvidos da Maria Helena. Então, meus irmãos, não pode haver raiz de amargura. Vamos consultar o nosso coração? Será porventura, meu irmão, minha irmã, que você tem raiz de amargura no seu coração por causa de um relacionamento na vida da igreja, um desentendimento com o irmão igual você, ombro a ombro, Paulo e Barnabé juntos na obra de Deus? Então nem você é um camarada, um homem, uma mulher, um irmão ou irmã que não é descomprometido com Deus, nem o outro. Vocês são gente crente, só que vocês desentenderam, porque gente desentende mesmo.
e vocês desentenderam, mas ficou uma raiz de amargura. Se ficou e você sente isso, ora a Deus hoje ainda, confesse isso para Deus e procure esse irmão, procure essa irmã, para que vocês possam se acertar. E para nós encerrarmos aqui, a terceira lição maravilhosa, né? Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que desavenças acontecem entre irmãos. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que desavenças podem separar os irmãos. E a terceira lição que nós vamos aprender aqui é para dar tapa na cara da gente. É Deus batendo na nossa cara, Deus ensinando para a gente, né? Ainda que nós tenhamos desavenças, Deus continua agindo. A minha desavença, o meu desentendimento com o irmão A, com o irmão B, com a irmã A, com a irmã C, nunca vai atrapalhar a obra de Deus. Os nossos desentendimentos, as nossas tolices não podem impedir o agir de Deus. Deus continua agindo apesar das brigas que aconteceram entre Paulo e Barnabé, e apesar das brigas que acontecem hoje e que vão continuar acontecendo no seio da igreja de Cristo. Olha aí o versículo 39, a parte B dele. Eu acho importante pegar a parte B. Eu estava em Hebreus, deixa eu voltar aqui para Atos. Atos capítulo 15, versículo 39, a parte B e o versículo 40. Presta atenção. Então, Atos 15, 39. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Depois de tomarem a decisão de se separarem, faltava agora cada um seguir numa direção. Barnabé seguiu com João Marcos para a terra natal, a ilha de Chipre, enquanto Paulo trouxe consigo a Silas, que nós já falamos semana passada, também conhecido como Silvano. Ele era um dos notáveis que havia ali na igreja em Jerusalém, que foram encaminhados para Antioquia da Síria, para ajudar a consolar os irmãos que haviam recebido a falsa doutrina daqueles judeus que haviam descido ali para ensinar a lei de Moisés. Então ele era um dos notáveis da igreja. Então Barnabé sai com Marcos para um lado, Paulo sai com Silas para o outro lado. Meus irmãos, a lição que nós temos é que a obra de Deus não para jamais. Deus continua agindo apesar de nós. Se você, por causa de uma desavença, se você, por causa de um desentendimento, parou do tempo, deixou o seu cargo na igreja, parou de vir à igreja, eu desentendi, agora não volto na igreja mais não. Desentendi com fulano, desentendi com Beltrano, agora não volta na igreja mais não. Então, se você, por causa de um desentendimento, parou no tempo, parou de vir à igreja, você não conseguiu enxergar aquilo que nós estudamos na lição anterior. Os conflitos trazem crescimento espiritual. Se o conflito, meu irmão, minha irmã, não fez você crescer ainda, se o conflito ainda não fez você amadurecer, você precisa repensar a sua caminhada. Você precisa sentar, voltar os seus olhos para a palavra, repensar bem o chamado de Deus na sua vida, porque o conflito é oportunidade de Deus para nós crescermos. E para encerrar o último versículo: e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Prestou atenção, Vilma? Olha só, olha o que fala o texto, o que Paulo fez. Que a história, Lucas vai continuar contando para nós a história de Paulo, ele não vai contar a história de Barnabé. Então ele vai falar aqui, e passou, quem passou? Paulo e Silas, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Isso é bonito, Vilma, porque ele poderia passar pelas igrejas, e passar pelas igrejas contando o que aconteceu. Gente, eu estou com Silas aqui, vocês lembram que Barnabé veio comigo na outra viagem? A Barnabé e eu desentendemos, tivemos uma confusão, que Barnabé queria trazer um camarada preguiçoso lá, que eu não concordei de jeito nenhum, e nós tivemos uma briga feia com o outro, então agora eu estou com Silas aqui, não vamos continuar o trabalho. Nada disso. Boca fechada. A obra de Deus é mais importante que as nossas tolices.
que as nossas insatisfações. Eu posso ter insatisfação com alguém, você pode ter insatisfação comigo, eu posso ter com você, mas nós temos que guardar as nossas insatisfações para nós. É tolice nossa, é pecado nosso, e temos que confessar a Deus. Paulo saiu confirmando os irmãos na fé. 10, 15 anos depois, sabe o que Paulo fazia? Falava bem de Barnabé. Barnabé, meu companheiro, Barnabé, o meu amigo, lá no final da vida, velhinho, 15 anos depois, ele está para morrer, ele manda uma carta, traz para mim João Marcos, ele me é muito útil para o ministério. O João Marcos, que ele rejeitou quando ele estava velhinho, todo mundo abandonou Paulo, o João Marcos estava lá com ele, Barnabé estava certo. Que coisa maravilhosa, irmãos, vamos aprender essa lição. Então hoje nós introduzimos a segunda viagem missionária, e nós vimos que a segunda viagem missionária, ela começa com atropelos, porque incorrigível é o ser humano. Nós gostamos de uma boa confusão. A política começa agora aí, tem crente que briga até com o outro por causa da política. Nós gostamos de confusão, nós somos pecadores, mas vamos ter cuidado. Confusão é possível entre os irmãos, mas confusão pode separar os irmãos. E se eu e você ficar preso por causa de confusão, Deus levanta outro e usa outro no lugar da gente, porque a obra de Deus não vai parar, nem por minha causa e nem por sua. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua boa mão e pelo teu cuidado conosco, pela tua direção. Obrigado pelos irmãos e irmãs que essa noite puderam vir aqui ao templo. Obrigado por aqueles irmãos e irmãs que conseguiram separar esse tempo em suas casas, perante um televisor ou um celular, para acompanhar pelas redes sociais esse culto de estudo da Palavra Santa. Aplica estes ensinos às nossas vidas, que as desavenças sejam oportunidade para nós crescermos na fé, para nós nos tornarmos mais maduros e para nós ajudarmos outros que também passem por desavenças e desentendimentos. Deus bendito, assim nós oramos gratos a Ti, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe.